vamos começar a conversar. Eu espero não falar muito. E é claro que um seminário, como nós fazemos, uma sala com 30 pessoas, rola facilmente até meia-noite, todo mundo fala, sem limite de tempo, só limite do consenso. Aqui será praticamente impossível, mas mesmo assim será bom. Há várias complexidades, ansiedades à volta, que tem necessidade de se exprimir. Fora, é preciso dar um desconto, porque há 2 meses nós já lemos quantos quilômetros de colunas em redes sociais, jornais, assim por diante, a respeito da crise. De fato que já há um ponto de saturação e insensibilidade aos argumentos que também prejudica. Às vezes pode escapar alguma coisa interessante, a gente passa batido. E o que é registrado é o realejo de sempre, Bom, então vamos lá. A ideia é refletir mutuamente 64 e 2018, um golpe na Guerra Fria, em plena Guerra Fria, embora não tenha sido provocado pela Guerra Fria, isso é outro mito a respeito de um golpe feito no cenário da Guerra Fria, portanto induzido por essa circunstância da Guerra Fria, que já foi desfeito várias vezes, e nos primeiros a desfazer essa mitologia, já que seja feita uma espécie de homenagem póstuma, foi o Rui Mauro Marinho. Só para mencionar que essa história de fantoche, do imperialismo, é um pouquinho exagerada. Tem causas endógenas, uma circunstância endógena a ser estudada, que é potencializada pelo confronto da Guerra Fria, pelo confronto por procuração. Então, a primeira observação a fazer é que existe uma era geológica entre 64 e 2018. 64 é um golpe explícito em 2018. Por 2018 é uma abreviatura para alguma coisa que começou, digamos, em dezembro de 2015, quando não dá todos os nomes, Mundial 2 e isso, dá os nomes, são esses mesmos partidos. Aceitou o pedido de impeachment. Pode recuar até a crise, até o fim de 2014. 2018 é o resumo de todas essas datas encavaladas. 2018, sobretudo, o que vai acontecer segunda-feira. Isso é a apoteose, não sabemos a dimensão dessa apoteose, se é maior ou menor, mas enfim. Mesmo lá caminhando mais empedernido que os presentes aqui, dizendo que milagres existem, eu acho que nesse milagre nenhum lacaniano acho que vai reverter. Bom, então, 2068 é alguma coisa que tem que ver com essas datas, tem que ver também com fins de 2014, quando a parte vencida, que é o primeiro, onde começa essa novela, a parte mais dramática, não reconheceu o resultado das eleições e propôs imediatamente, 48 horas depois, que o Tribunal Superior Eleitoral cassasse, eu não vou fazer não é choradeira petista, não é verdade, cassasse a chapa vencedora. O que, na recente tradição de redemocratização brasileira, é uma coisa muito grave. Você não reconhecer os resultados das eleições é um sinal. Embora tenha sido uma molecagem de pura delinquência, como depois um dos autores da proposta reconheceu, a delinquência mesmo. Mas essa delinquência já é um sinal de que em estado deteriorado estavam as famosas instituições tão fortalecidas no Brasil, e por aí vai. Há teorias norte-americanas em circulação nesse momento, feito por autores muito respeitáveis, legíveis, inteligentes. Publicaram 2 livros, um livro aqui chamado Quando Morrem as Democracias, Como Morrem as Democracias, que está, um dos argumentos é esse, essas começam a definhar, o falecimento, a falência múltipla delas, começa quando aquilo que eles chamam o jogo duro constitucional é jogado. Isso é quando é jogado ao pé da letra, como uma espécie de zelo constitucional, como existe um zelo no trabalho. Se você leva ao pé da letra o que manda a lei, ele emperra o jogo e, portanto, já é uma virada de mesa, embora obedecendo as regras da mesa. Isso começa por aí, essa corrosão interna da democracia, que, segundo eles, vai estar em processo de falência sem nenhum arranhão. Certamente nós constataremos que ela acabou intacta. Ao contrário do golpe. No golpe de 64 foi atropelado.
um ato de violência política total, clássica, embora em 64, digo na atenção dos mais jovens, que não estudam isso profissionalmente, em 64 encomendou-se uma quartelada clássica, porque imaginava que jamais conseguiria ganhar uma eleição, então se encomendou aquela quartelada para daqui a alguns meses ser eleito o seu Lacerda, Araújo, por aí vai. Mas aconteceu outra coisa, foi uma inovação mesmo dentro da Guerra Fria. O golpe de 64 foi uma inovação programática substancial, durou 20 e poucos anos e foi, inclusive, desenvolvimentista, ninguém esperava por isso. Então, comparar isso, em termos de comparação com o que está ocorrendo agora, é arriscado, porque há um real abismo entre essas duas datas, mesmo que na sensibilidade histórica contemporânea chamada de presentismo, essas coisas parecem que aconteceram ontem. E com essa repetição, entre aspas, de agora, parece que 64 foi ontem, daí pelo menos os mais velhos, ou numa memória histórica coletiva, há um certo calafrio com relação a 64. De modo que parece que ele está ainda no ar. Então, isso é uma coisa a ser levada em conta. A outra coisa que eu não vou abordar, porque seria muito uma demasia, mas recuar o início de tudo, que foi junho de 2013. Não podemos esquecer que o início do processo, ou a janela de oportunidade, ou como dizem, linguagem militar, que novamente cabe linguagem militar e cada vez mais agora nós vamos ver isso mais adiante, foi um alvo de oportunidade. Esse alvo de oportunidade ele apareceu em 2013 e ninguém esperava por isso, nem os protagonistas insurgentes de verdade e nem o outro lado que apareceu como que por reação nas ruas em 2013, que é aquilo que nós, pelo menos para mim, na minha idade, que não frequento rede social, que não acompanho a teratologia política a fundo, subterrânea, eu não sabia que existia aquele, sinceramente, eu achava que era residual e folclórica a nova direita que apareceu na rua em 2013. Uma surpresa absoluta para todo mundo, não tem mesmo os rapazes e moças, os briosos rapazes e moças do movimento, que era o Passe Livre, não imaginavam que na celebração mesmo da revogação do aumento das tarifas apanhariam pelo simples fato de serem vermelhos. E nesse momento todos os vermelhos se reagruparam, apanharam do mesmo jeito. Mas configurou-se um campo novo, em que a direita, havia uma nova direita com a qual nós não sabíamos lidar, sobretudo porque estava adotando os mesmos métodos que aquela esquerda insurgente, autônoma, libertária estava adotando. É claro que a esquerda clássica, tradicional, histórica, estava, como sempre, no seu bunker eleitoral, pedindo que as forças da ordem interviessem veementemente. Um documentário a respeito das operações de garantia da lei da ordem recente que eu vi, começa justamente com um discurso da ex-presidente Dilma, infelizmente, pedindo lei e ordem. 3 anos depois ela ganhou lei e ordem, então não faz sentido. Termina justamente com a posse do Temer assegurando a operação de garantia da lei e da ordem. No suposto, voltemos. Então, essa periodização clássica de 2013 e 2018 ou 2016, em parte, ela já foi, de certa maneira, redescrita num artigo muito engenhoso, que eu não vou reproduzir porque é muito longe, pode parecer erudição, mas não é erudição da pessoa que fez. Um autor, estou dando todos os nomes, esse é um seminário de intervenção, mas é um seminário com bibliografia, as pessoas têm, as ideias têm nome, têm endereço. Um rapaz chamado Bruno Cava, no Rio de Janeiro, escreveu um artigo num livrinho chamado Terra em Trânsito, por acaso chama Terra em Trânsito, em que ele fala do nosso 18 Brumário. Aliás, o 18 Brumário apareceu com frequência logo na primeira vez em que se gritou é golpe, porque gritamos golpe, que fosse um livrinho a respeito. Isso, em 15 e 14, início de 15 é golpe, depois início de 16 é golpe, ninguém disse, mas não é golpe. O golpe foi dado em 64. Isso é outra coisa. Isso é uma manobra de mudança de regime que nós não estamos entendendo ainda. Então é muito simples falar em golpe, porque ajuda essa analogia, ajuda e, sobretudo, ela é enobrecedora.
e permite empurrar uma montanha de coisas para debaixo do tapete naquele momento. Mas quando se falou em golpe, como nós tínhamos já padecido um clássico definitivo em 64, todo mundo foi reabrir o 18 de Brumário para repetir. Aquela vez foi tragédia, agora é farsa. Mas aí ficava ruim para quem estava dizendo golpe, porque não podia ser uma farsa. Se era uma farsa, tinha farsantes dos dois lados. Né? Então, como é que ficava? Aí as pessoas fecharam rapidamente o 18 de Brumário e não se falou mais no assunto. Primeiro tragédia, depois farsa. Não, primeiro tragédia, agora ano, tragédia, assim. É inevitável esse tipo de ironia. Eu peço desculpas. É hora de reagrupamento. Essa hora não tem mais que fazer isso, mas está no DNA da gente. Há 15 anos ouvindo merda, então a gente não se contém e fala. E fala de coisas, fala coisas injustas. Fala coisas injustas, porque não é assim. Não é assim. Bom, fechamos o 18 de Brumário, mas o Bruno reabriu e fez direitinho. É uma narrativa muito interessante e engenhosa de 2003, isso é junho, Jornadas de Junho. Falou, bom, não é literal, não é lição de casa, não é prova de aproveitamento. Jornadas de Junho, 48 em Paris, e termina onde? Termina em alguma coisa, só que para ele, o Luiz Napoleão Bonaparte, de dezembro de 51 na França, em que começa uma ditadura chamada Segundo Império, era o Temer. Então ele fez o 18 de Brumário, começa em junho e termina no Temer, que não deixa de ser um vigarista, um aventureiro, um corrupto, assim por diante, é uma quadrilha. Como o sobrinho, Napoleão também era um aventureiro. Um aventureiro muito esperto, um animal político, mas era um aventureiro endividado, cercado por uma caborra, pelo bafon da sociedade francesa naquele momento, que tinha várias ligações com a grafinagem, uma grafinagem recente, a aristocracia recente, na época bonapartista. Então ele faz direitinho, muito engenhoso, como é, na verdade, a ideia dele, como é que isso deu naquilo, como é que uma sublevação, como é que e uma repressão, de certa maneira, uma inversão de uma jornada revolucionária, entre aspas, em junho, terminou que um desqualificado social e político desse uma puxada de mesa e se consagrasse presidente e por aí vai. Então ele escreveu esse 18 de Brumário. Então o 18 de Brumário interessa aqui não pela repetição da data, um golpe lá e outro agora, mas porque é uma descrição de maneira pedante, uma temporalidade política decrescente. Foi como Marx descreveu o 18 de Brumário. A Revolução Francesa fazia isso, em 48 começou a fazer isso. E compara as duas coisas. Mas é apenas uma butade no início, porque na verdade ele está explicando como é que um aventureiro como Luiz Napoleão conseguiu surrupiar, sequestrar um movimento que foi derrubado na monarquia de Júlio, por aí afora, e tinha posto a classe operária parisiense nas barricadas em que foram massacradas, como se sabe, e produziu aquilo que mais adiante, depois, como a burguesia. Terminou o mito da Revolução Francesa, termina ali, porque a burguesia pseudo-revolucionária de 89 se juntou à Guarda Nacional, e na forma de Guarda Nacional, junto com o Exército, com as Forças Armadas, massacrou os operários de Paris. E produziu alguma coisa que depois vai fermentar durante todo o século XIX francês, que o Sartre, mais adiante, comentando esse texto do Marx, um estágio de sítio moral. Isso é uma espécie de burguesia massacradora, sanguinária, com má consciência pelo que tinha por ter massacrado os seus compatriotas, inclusive chamando-os de beduínos, isto é, não faziam parte nem da sociedade nacional, como os beduínos da Argélia, recém-conquistada e recolonizada. Bom, eu espero que os mutatis mutandis que estão hoje coçando a sua pança e fazendo cálculos eleitorais para depois de segunda-feira, como é que vão entrar no jogo, e estão hesitando em, enfim, acender o alarme, tenham essa mesma consciência. Não é possível, não existe mais consciência, tem o mesmo tipo de ressentimento. Esse é o verdadeiro ressentimento, de má consciência, de estado de sítio moral em que naufragou toda a elite pensante francesa e europeia depois daqueles atos, e depois se repete-se na comuna. Aliás, recomendo novamente para dar nome aos bois das pessoas que estão se manifestando de maneira inteligente. Ontem, eu acho, o Nuno Ramos, que é um artista plástico e escritor, escreveu um belo texto chamado Gente Frouxa.
Aliás, acho que ele foi muito seletivo, tinha pouca gente frouxa, muito mais gente frouxa, e não frouxa no sentido da masculinidade, não, frouxa em outras coisas, frouxa moral mesmo. Ele estava lá direitinho, porque eles estavam, um tipo de cálculo que eles estavam esperando. Tá? Estão esperando vários sinais, que condene a Venezuela, que faça isso, que faça aquilo, para depois chegar lá e dizer, não tem mais. Aí só novamente sem suas últimas palavras. Voltando. A comparação com o 18 Brumário, nesse momento, eu acho que ela é pertinente, mas é apenas uma comparação para ser beliscada, para o raciocínio geral. Não é raciocínio geral, não vou apresentar nenhum raciocínio, nenhum diagnóstico novo, é apenas, digamos, um certo clima intelectual e político para nós percebermos a originalidade dessa coisa que está caindo sobre a nossa cabeça. Mas avisou antes. Aqui é o seguinte. É um pouco, não é piadinha rasa, mas vamos chamar de golpe para facilitar o que está sendo consumado segunda-feira e depois consagrado no dia 12 de janeiro. Se chegarmos lá, não sei muita coisa vai acontecer. A analogia, há uma distância, essa era geológica entre os dois, o golpe 64 de agora, um na Guerra Fria e outro agora, num momento que nós temos que começar a caracterizar. O que distingue essa coisa que vai acontecer agora e que tem ou não tem relação com a Guerra Fria? Bom, mas antes de chegar lá, o que eu queria dizer é o seguinte: é necessário fazer um pouquinho de crônica, de varejo político, uma coisa muito desagradável, mas esse varejo político funciona às vezes para dizer o que aconteceu. Pensando bem, por que a gente frouxa está assim tão frouxa? É porque eles foram surpreendidos, como nós fomos surpreendidos nas ruas de junho, pela essa nova direita que eles estavam subestimando, que eles achavam que iam instrumentalizar. Não entenderam quando foram na primeira manifestação em 2015 pelo impeachment, chegaram lá de Kombi ou de van, todos juntos, empolerados, um em cima do outro, de gravata e tal, e foram escorraçados com palavrões. Não perceberam aquilo, achavam que ainda a polarização eleitoral seria entre como se disse num artigo, apareceu numa coluna, aquela alternância rotineira de sempre. Essa alternância rotineira de sempre já não estava contada. Bom, então, o que isso pode dizer é o seguinte: aí já é uma piada que todo humorista está fazendo. Na primeira hora fizeram golpe Tabajara, é o golpe Tabajara mesmo. Já em duas etapas. Primeiro, o golpe Tabajara foi feito para quê? Vamos chamar de golpe no sentido trapaça, puxar o tapete, virar o jogo. É isso, não no sentido clássico. E era tudo bom. Desculpe falar essas obviedades, mas é o que a gente lê nas crônicas diárias de conversa. Era para simplesmente aproveitar aquela oportunidade, que é o desgaste, a desestabilização da presidente, que não tinha perdido completamente a força política no parlamento, tinha a rua mobilizada, não só pela Lava Jato, mas por razões reais. Nossa, Lava Jato não põe, nem mídia põe ninguém, não põe 1 milhão de pessoas na rua, tem mais alguma coisa que a gente tem que descobrir, certos, e que, portanto, estancava-se a sangria, porque o golpe foi feito para estancar a sangria, entre outras coisas. Foi feito por duas razões. O golpe, a primeira etapa dele, da Operação Tabajara, era, primeiro, perdemos a eleição. E o cálculo, desculpe falar essas bobagens, o cálculo é o seguinte, mas eles têm que falar, porque a gente está tão obcecado com coisas maiúsculas e perde esse varejo. Por que fizeram aquilo? Que é um enigma, por que fizeram aquilo? Não? Pensando bem, por que fizeram aquilo? Estava indo bem, estava indo muito bem, ninguém estava perdendo dinheiro. É impressionante, por que fizeram aquilo? O país está de ponta cabeça. Porque o cálculo era o seguinte, claro que a moça, ela vai fazer o ajuste que todo mundo sabe que deve fazer, já fizeram uma vez, vai fazer o segundo, pode ser bem sucedido, com todos os ajustes. Enganam durante um certo tempo, depois você tem um respirozinho no último ano do mandato e ganha a eleição. E ganhando a eleição veio o Barbudo. E o Barbudo, com o carisma e com os resultados pregressos, é eleito. Depois se dá reeleito. Então você tem Lula 1, Lula 2, Dilma 2, Lula 3, Lula 4. É impossível todo esse período longe da rapadura, que são os negócios políticos associados aos negócios propriamente ditos, que é assim como funciona desde a fundação da Terceira República, ou desde já um pouco na ditadura.
Então, você aproveita a oportunidade e puxa, faz um impeachment legal, porque ela perdeu a maioria, e como disse um senador americano, não é questão, não existe crimes de responsabilidade para o impeachment. Um jornalista, desculpa estar dizendo essas coisas aqui, mas é necessário, enfim, para ter um pouco de chão. Um jornalista perguntando para um senador americano: vocês que inventaram essa história, porque nós copiamos todo o presidencialismo de vocês que inventaram essa história de impeachment, quais são as razões, os crimes de responsabilidade para justificar o impeachment de um presidente da República? Disse o senador: olha, um crime de responsabilidade para justificar o impeachment de um presidente da República é tudo aquilo que a maioria do Congresso decidiu que é um crime de responsabilidade para impeachar o presidente da República. Como isso é uma bomba atômica, nós pensamos 2, 3, 4 vezes antes de fazer isso. Senão seria um impeachment atrás do outro a cada legislatura. Então seria impossível. Basta ele perder a maioria. Então nós evitamos isso. Bom, então todo mundo gritou, não, porque não é pedalada fiscal, não é crime. Não se trata disso. Se trata disso, simplesmente perdeu a maioria. Aí, como disse o Chico de Oliveira, já posto em sossego na sua casa, naquele momento, foi lá entrevistado por uma jornalista, disse: por que a Dilma caiu quando perdeu a maioria no Congresso? E quem perde a maioria no Congresso nesse país cai. Social. Bom, então a primeira razão é essa. No decorrer de 65, com o progresso da Lava Jato, tinha uma segunda razão para apressar isso, para voltar. Era a sangria. Por que era necessário estancar a sangria? E os recados que eram dados para a moça que estava lá para estancar a sangria: estanque a sangria porque nós fazemos parte do establishment político. Esse establishment político funciona segundo essas regras. Essas regras exigem esse financiamento especial que tem que ser com dinheiro público. Não tem dinheiro para tudo isso. Acontece que nós temos que redistribuir equitativamente entre todos. E essas regras foram respeitadas até agora, por isso estamos aqui até agora. Nesse momento em que isso estoura, ninguém toma nenhuma providência, vai sobrar para alguém. Como nós somos os novatos nesse clube, seremos os primeiros a ser ejetados para que possa continuar a funcionar. Então é necessário estancar a sangria. Ela não tinha competência, nem habilidades, nem como estancar essa sangria, estancaram por ela, botando ela para fora. Acabou. Então o golpe foi dado e com isso vem, como sempre, o assim chamado mercado precisa, faz qualquer negócio desde que a mercadoria seja entregue, precisava disso, das várias reformas possíveis, para avançar ainda mais, já que a acumulação é escassa, tudo vale, uma merreca de uma previdência vale para sustentar a dívida pública, portanto servir os interesses, a renda do capital. Então se topa e não também então, o programa dos sonhos com o presidente dos sonhos, que era uma quadrilha que terceirizou a política para uma quadrilha, para o Congresso, uma quadrilha, e terceirizou a economia para o mercado. Portanto, era tudo perfeito. E mais, apoio popular ao impeachment, maioria absoluta no Congresso, é um paraíso. Durou quanto? 6 meses? Até o Joesley detonar tudo isso. De modo que, aberto, veja só, esse famoso golpe que tem um Estado maior, ele está funcionando desde o início de coisas imprevisíveis, de degradação, de deterioração, de entropia que vão se acumulando. É uma besteira em cima da outra, não tem grande planejamento estratégico nisso. É uma desagregação generalizada, você não tem controle. Então, 6 meses depois do golpe perfeito, tão perfeito que nem se chama golpe, estava tudo naufragado, tinha acabado. E não tinha então, aquilo que tinha sido planejado, para no limite um governo parlamentar com o amigo do Michel, aliás, o Serra, acho que era Serra mesmo, chamava o presidente, o Michel para cá, o Michel para lá, ele chanceler, logo depois seria ministro da Fazenda, então repetia o que aconteceu com o Itamar, o seu rapaz lá, o FHC, que diz que não vendia alma ao diabo. Pode ser que não tenha vendido, mas que ele aluga temporariamente. Ele vem alugando a alma. Não vendeu, não vendeu. Não vou entrar. Essa comédia é trágica, mas é uma comédia mesmo. Não funcionou novamente. Não funcionou porque o rapaz foi para a lona, não se aprova mais nada. E o governo do sonho, o Dream Team econômico, mais o Dream Team político, com o chanceler isso, o chanceler aquilo, cosmopolita, com o apoio
do partido, o apoio de quem? Isso aqui é falando alto do Carnage, é uma extensão do Partido Democrata Americano, que naquele momento estava indo para o brejo. Eles não perceberam, veja só, o Tabajara é um Tabajara perfeito. Eles estavam certos que ia continuar a lua de mel que foi lá nos anos 90, com a era Clinton e tal, sem saber que a Hillary estava sendo torpedeada, estava sendo detonada por uma pessoa que eles não tinham percebido. Quando se deram conta, o Tabajara já tinha ido para o brejo mesmo. Ah, não, mas tem o último recurso. Então, tudo isso foi feito para que se voltasse ao poder como no antigo DN. Não conseguia ganhar a eleição, os populistas de sempre, de plantão. Então a gente vai lá bater nos quartéis. Não dá mais para bater no quartel, então a gente faz isso que quiser. Então encaminharia para a UDN voltar. A UDN quem era? A UDN eles vão disputar se seria o Alckmin, se seria o outro, seria isso. E essa UDN tinha dinheiro, televisão, centrão, tudo que você possa imaginar. Era um bloco perfeito, inexpugnável, como em 2016 o PT, o populismo na hora, tendo recuado 60%. 60%. Como diz o Delfino, o prefeito de Amsterdã não tinha conseguido se reeleger em São Paulo, ganhou um distrito em São Paulo. Então, era o cenário perfeito, está no fato, suavemente, o trauma do impeachment, que é sempre uma bomba atômica, como diz os americanos, não foi a América isso. Então, essa estava feita, então era tranquilo, era um passeio, era só esperar a abertura oficial da temporada e da campanha e se levaria. E, novamente, eles viram que nós vimos na rua em junho de 2013 que essa nova direita estava atuando. Ninguém percebeu, era apenas um segundo colocado lá embaixo, pelo primitivismo do eleitorado, porque pelo carisma o Barbudo estava em primeiro, mas o Barbudo já estava programado lá em cima, foi programado tirar o Barbudo do páreo, porque senão ia ser tudo, aí seria um super Tabajara, fazer tudo, para o Barbudo ganhar no fim, aí não dá. Aí se faz a prisão em segunda instância, não vota a inconstitucionalidade da prisão em segunda instância, que o STF é um bordel. Aliás, recomendo um artigo de 4 juristas sobre a Constituição interna do STF, o Gilberto Berkovich, Enzo Bello e Marintônio Montalverno, nome ilustre. Publicaram recentemente, há uma semana, um artigo sobre o funcionamento da Constituição e o que significa o STF, o funcionamento atual do STF. Como é que estão funcionando segundo o regime do Estado dual, tal como foi teorizado pelo Fraenkel no Terceiro Reich. Então, esse é um capítulo para ser discutido mais adiante, fascismo ou não, o que é que a gente aprende com fascismo histórico ou não, mas esses bravos, não são tão rapazes assim, são eminentes juristas, mostraram como é que a Constituição está funcionando nesse regime dual e como é que o STF está regulando essa dualidade. O regime dual significa o seguinte: você tem 2 tipos de Estado. O Estado dual, o Estado normativo e o Estado prescritivo. Então, o Estado prescritivo, o Estado que prescreve ad hoc, é o Estado nazi, o Estado Terceiro Reich. E o Estado normativo é o que ficou da República de Weimar. A Constituição não foi abolida, foi apenas suspensa pela 148, continua funcionando como um Estado de direito constitucional clássico. Só que, quando se envolve interesses daqueles que estão ligados ao funcionamento do regime, no caso, Terceiro Reich, o outro Estado entra em função. É como o seguinte: se você tem uma querela com um inquilino, você é proprietário, e se esse inquilino é alguma coisa que está alguém que está enrolado com o regime, funciona de outro jeito. E os tribunais têm que julgar nesses 2 esquemas. É isso que está acontecendo no Brasil. Nós temos uma Constituição de 88 que está pura e simplesmente, está em vigor, mas suspensa. Eles demonstram isso. Uma coisa a ser pensada. Por isso que recorrer à Suprema atualmente é isso que nós estamos vendo, e por isso que qualquer coronel da reserva vem, xinga e fica por isso mesmo, porque ele falou em nome do Estado prescritivo. Bom, esse golpe Tabajara, ele é, de certa maneira, a transposição, uma ilustração, que até para a aula de graduação, vamos fazer uma aula do 18 Brumário. 18 Brumário, Marx se empenhou em mostrar como é que uma revolução social produziu, teve um desfecho por incapacidade da burguesia, que não sabia se autogovernar, porque ela era contra a Constituição, de origem monarquista, termina
entregando, deixando que um usurpador, um aventureiro bonapartista, que tinha uma base popular, daí vem o bonapartismo, porque o campesinato, que apoiava os pequenos proprietários, que vinham da Revolução Francesa, das expropriações da Revolução Francesa, constituiu um núcleo, a base dos exércitos napoleônicos, era a sua base eleitoral, que era depois de um artigo no livro cérebro do nosso querido amigo André Singer, mostrou que o realinhamento eleitoral do Luiz tinha alguma coisa que ver com essa intervenção bonapartismo lulista. Ora, nós topamos finalmente com outro tipo, com o avesso desse bonapartismo, que chama-se bolsonarismo. Não estamos sabendo lidar com isso, e foi previsto num clássico. Aliás, é antecipado o lado B do argumento do André, que é um argumento muito interessante, quando ele descreve o que é o lulismo. O lado B é esse lulismo tem um lado B que chama-se bolsonarismo. Então, esse realinhamento é esse. Ora, foi isso que aconteceu. Você vê, começamos uma grande operação de envergadura, e termina nesse golpe, entre aspas, bonapartista, desse arribista, desse aventureiro, desse cabo de esquadra, desse rebento do porão da ditadura, que lá empalma tudo com 50, 60 milhões de votos. Esse é o nosso 18 brumário atual, sobre o qual nós temos que começar a pensar. Mas isso eu provo. Vamos continuar. Bom, então qual é a outra coisa, eu não diria aberrante, não vou abusar da expressão aberrante, outra anomalia, outra singularidade do momento que nós estamos vivendo nesse nosso 18 brumário peculiar. Chegamos ao Luiz Napoleão, nosso Luiz Napoleão, que é o sobrinho, Napoleão efetivo, Dumas. O que é? E temos, de fato, uma era, depois podemos explorar uma era histórica, uma era geológica, entre 64 e agora. O que tem de realmente espantoso? É que o candidato, vamos chamar de candidato, é um candidato, enfim, deve vencer domingo. Olha o programa do candidato. Qual é o Napoleão? 18 de maio. Nenhum. Tem um programa essencial. Ele diz alto e bom som. É claro que nem todos os eleitores deles entendem. Isso depois é que nós temos que começar a pesquisar. Ele diz em alto e bom som, o programa é um só. O programa é: nós temos que completar a obra deixada inacabada da ditadura de 1964. Não somos nós que estamos fazendo essa comparação entre 64 e 2018. É o candidato vencedor que vai ter uma porrada de votos no domingo. Quer dizer, nós temos que terminar, temos que concluir a obra da ditadura. Quando ele diz essas coisas horrorosas, não se deve nunca torturar sem matar. Nós matamos poucos, temos matado 30 mil e assim por diante. O modelo é sempre Argentina ou Chile. Ele está dizendo isso. O programa dele é um projeto, está dizendo, a ditadura é um projeto inacabado. Por isso que o meu leitor disse, falou do Habermas. É um pouco o Habermas. O projeto inacabado da modernidade do Habermas é o projeto inacabado do candidato, é a ditadura, é um projeto inacabado. Não é triste, mas ele está dizendo isso. Nós não fizemos o serviço bem feito. Não é brincadeira. Um grande historiador israelense chamado Benny Morris, que estuda a questão dos refugiados palestinos, é uma referência nos estudos sobre o conflito israelo-palestino. Benny Morris, numa entrevista publicada na New Lecture Review, há muitos anos atrás, uns 10 anos, se eu mais, ele disse o seguinte: a fundação de Israel
é um projeto apocalíptico. Não tem solução, não há mais solução. O que um povo, ele usou a palavra povo, o que um povo fez um para o outro, não há mais nada que redima, que justifique, que pacifique, que reconcilie, porque fizeram atrocidade ou um horror dos dois lados. Não tem como. Portanto, a fundação de Raya assim em si mesma é um projeto apocalíptico. Ele tem razão, aí ele é completo, por isso que eu me lembrei do nosso futuro Luiz Bonaparte. Tem razão, quem disse, diz o Benny Morris, que nós deveríamos ter feito, se era para cumprir esse projeto apocalíptico, devíamos ter feito tudo desde o início. Todos no mar ou todos mortos. Sem problemas de refugiados. Não tivemos coragem, tivemos serviço pela metade e nunca mais isso terá solução. Alguém poderia corrigir e dizer, olha, o Marx, quando diz a humanidade só se coloca problemas que ela pode resolver, o problema de Israel ela se colocou e não vai resolver. Pelo menos enquanto mortal como é. De modo que o que falaram, que o Benny Morris, ele comenta, devíamos ter feito isso, levado até o fim, é o que o Bolsonaro está dizendo. O programa da ditadura foi um programa incompleto. Nós tínhamos que ir até o fim. E o que ele está dizendo, nós vamos terminar o serviço. É claro que a grande massa dos seus eleitores, apoiadores, acham que faz parte do serviço da ditadura. Não tem a menor ideia do que foi a ditadura, mas enfim, era um grande projeto de lei e ordem. Que é o que nós necessitamos, é lei e ordem. E, portanto, é alguém com autoridade suficiente para tomar todas as medidas de lei e ordem. E, finalmente, historicamente, diremos que foi completado o serviço da ditadura. No mínimo 30 mil mortos. Atualmente, com a explosão demográfica assim por diante, nós somos mais, é muito mais gente, tem mais índio, tem mais quilombola, tem tudo, vai começar pela a fronteira, é o mais frágil. Ora, se esse é o programa real, não é um programa de fazer reforma da Previdência, alargar a fronteira do agronegócio. O agronegócio não precisa de autorização do Executivo de Brasília para largar a sua fronteira, matar índio, matar quilombola, arrasar camponês sem terra. Não precisa disso. Você vai abençoar, não é? Mas disso que se trata. É um projeto social mesmo que acaba completar o serviço da ditadura, inclusive com tudo moral e cívica, escola sem partido, tudo isso é no programa, está lá. Está lá, isso, bom, essa é uma outra questão. Bom, se é assim, o que nós devemos pensar? Eu falei, nós estamos a uma distância geológica entre 64, entre o golpe da Guerra Fria e isso que está ocorrendo num período agora, que mais adiante nós vamos caracterizar, um período que esse 2018, onde é que ele está exatamente? 10 anos depois da crise de 2008, foi o equivalente mais ou menos de 29 e 30, mas nós estamos no limiar do fim de um período histórico. Qual foi o período histórico que acabou e o nosso golpe de hoje, com aspas ou sem aspas, está inserido? Foi o pós-Guerra Fria. O pós-Guerra Fria acabou. Acabou o pós-Guerra Fria. Acabou a era de direitos humanos, mercados liberais, democracia, assim, como maneira que se entenda, difundido urban order. Isto acabou. No sinal de que isso acabou, nós estamos no bojo desse. Mas nós estamos numa outra era histórica. Ao mesmo tempo, convém diagnosticar que muitos saudosistas desses bons tempos, dos dividendos da paz, do fim da Guerra Fria, estão chamando de grande regressão. Uma grande regressão em relação a quê? Onde é que está o progresso de 1991, que começa com a desintegração da Iugoslávia, que não foi uma quermesse de Natal, a desintegração da Iugoslávia e o resto do Império Soviético. Regressão em relação a quê? Bom, estamos falando de regressão, a grande regressão, em relação justamente a essas promessas de saída após a saída da Guerra Fria, que encerrou. Nós estamos entrando num outro período que alguns autores estão chamando de um interregno no sentido gramsciano, então, aqui que os monstros começam a aparecer. Esses monstros têm que ser identificados. Já antecipo, eu acho que é muito fácil chamar de fascismo. Temos que olhar. Nós podemos estar olhando para o lado errado. Nós começamos a falar em fascismo no sentido histórico. Aí não é questão de contar desgraças, somar cadáveres, campo de concentração. É outra coisa. Mas voltando. Então, voltando à realização desse programa de governo. Está na cara. E as pessoas, a gente frouxa está achando que é outra coisa, porque a gente frouxa.
Então, a gente frouxa está raciocinando da seguinte maneira. Estão normalizando. A regra dessa frouxidão é normalizar. Normalizar significa o seguinte: bom, minha gente, vocês estão aqui, esse cenário apocalíptico, daqui a 4 dias o mundo acaba, daqui a 4 dias acaba a democracia, não é assim, não, a democracia está resistindo, não. O que diz esse nome de frouxo? Diz o seguinte: bom, o candidato perdedor terá quantos milhões? Faça os cálculos, 40 milhões? Por aí. Bom, 40 milhões de progressistas, defensores ferrenhos da democracia. Então, nós continuaremos fortes. É o primeiro partido do Congresso que for eleito. E, portanto, nós temos que nos preparar para o quê? Por que estão calculando na pança, fazendo os pequenos cálculozinhos? Estão pensando no quê? Em 22. É claro que haverá uma onda de violência, isso é natural, mas essa onda de violência, ele sabe que ela vem há 20 anos. Está lá embaixo, está comendo pelas bordas. Raramente chega até eles, não vai chegar até eles. Isso é administrado como foi administrado até agora. Uma nova administração entrará em campo e dará conta disso. Matando mais, matando menos, encarcerando mais, encarcerando menos, tirando mais direitos, tirando menos. Isso é uma coisa que se calibra, se faz a calibragem. Nesse momento de tempo, você tem o Tribunal Superior funcionando dessa maneira, tem o Parlamento funcionando dessa maneira, os partidos estão aí. O Parlamento blindou, o sistema político está mais forte, mais blindado, inexpugnado em certo momento. Ele pode admitir, ele tem um ventre enorme, pode admitir tudo quanto é coisa horrível e digerir, metabolizar, e, portanto, haverá arranjos, possivelmente, e nós vamos começar daqui a 2 anos, tem eleições nas prefeituras, tem os governadores com o sistema, de modo que é isso. Frouxidão é isso. Então, nada disso que nós estamos dizendo aqui, tudo isso é uma fantasmagoria alarmista, porque a vida vai continuar, haverá eleições, os partidos estão aí, o Supremo está funcionando, o habeas corpus está funcionando, então não teve o quê? Golpe. Não teve golpe. Então a vida continua na normalidade. Bom, mas voltando, então o que eu quero dizer é o seguinte: teve ou não teve golpe? O que significa esse programa de ditadura como o projeto inacabado da ditadura? O pessoal do Aberma diz que nós temos que modernizar a modernidade e aprofundar e democratizar a democracia. Então, vamos democratizar a democracia e modernizar a modernidade. Significa o seguinte, que veja só, a famosa transição é um regime só, faz corpo único com a ditadura e nós estamos vivendo nela até hoje. Pura e simplesmente. Tem um cara que bate na mesa, olha, nós vamos cumprir o que é o programa tácito sobre o qual nós vivemos desde então. Esse golpe não foi dado à toa e ele tem que ser levado até as suas últimas consequências, como era a nossa missão, era a missão de guerra, nosso objetivo de guerra era esse, e vamos cumpri-lo. Ele está aí. Ele está aí. Está aí. Como é que você pode acreditar? Mas veja só, o nosso herói, Brilhante Ustra, o processo foi encerrado. Ele é herói de cabeceira. O vice diz que é um herói, os heróis matam. É tudo normal. É normal. Quando alguém está aqui presente, quando o Tales, sabe, desculpa, colocar na lista negra, diz, respondendo a pergunta, o que resta da ditadura, porque ele é psicanalista, todo mundo diz que ele estava destemperando. O que resta da ditadura, ele responde, tudo menos a ditadura, é claro. O programa do candidato é isso. O que resta da ditadura, tudo, menos o golpe no sentido assintoso. Nós não vamos fechar o Supremo. Claro que nós vamos xingar a mãe da Rosa Weber até ela dizer chega, mas não vamos fechar. Não precisa. Não vamos fechar absolutamente nada. Absolutamente nada. Nisso os americanos, esses cientistas políticos americanos, que é tudo pró-establishment, todos clintonianos, assim por dentro, estão dizendo, não, a democracia ela vai definhar sem que a gente perceba uma falência múltipla dela sem nenhum arranhão. Quando nós percebemos, acabou. Mas aí, mês morta faz muito tempo. E nem vamos sentir de tal maneira anestesiados. Então, é isso que está ocorrendo nesse momento. Nós estamos percebendo. Nós não saímos do ventre da baleia. Foi uma ilusão que nós temos que depois começar a estudar. Muita coisa aconteceu, é óbvio. Muita coisa aconteceu. Se nós vamos destilar, muita coisa que aconteceu foram o quê? Foram programas sociais e administração dessas coisas dentro do ventre da baleia.
saiu um pouquinho desse ventre, a baleia fecha a boca. Não precisou fechar isso, não houve nenhum pronunciamento militar, mas eles começaram a passar recados recentemente. Então vamos à próxima parte do raciocínio. Admitido que seja isso, que seja esse o programa de governo, admitido que seja isso, então vamos dizer o seguinte: não, isso é totalmente inverossímil, pelo seguinte motivo. Citou novamente um artigo muito interessante de um jornalista, ele é mais que jornalista, ele é cientista social, sociólogo, formado em Oxford, muito inteligente, que é o Celso Rocha de Barros. Publicou um artigo na segunda-feira dizendo o seguinte: o candidato, não vou chamar de coisa, Bolsonaro, não estão todos os nomes, ele não é o anti-Lula, ele é o anti-Geisel. É muito interessante o artigo dele por várias razões, inclusive por algumas que ele não vai gostar, mas como eu respeito muito, vou dizer. Ele diz o seguinte: o Bolsonaro é o candidato dos porões, é o candidato da sala de tortura, que foi, a duras penas, derrotado pelo Geisel na segunda metade dos anos 70, começando pelo Ednardo, começando pelo Alexandre, pelo Silvio Frota. O Alexandre é o futuro ministro da Cultura. O general Frota, que demitiu, e depois o Ednardo, que era o chefe do exército aqui em São Paulo, que estavam barbarizando, estavam matando, estavam detonando o plano, assim por diante. Fecha. Põe Focinheira na tigrada e venceu a parada. Venceu a parada, a abertura prosseguiu, as eleições se aconteceram, até finalmente o colégio eleitoral e mais adiante a Constituinte. Então o Celso Rocha de Barros diz o seguinte: atenção, pessoal, não é o anti-Lula, é o anti-Geisel. E nós temos que, portanto, nesse momento, saber no que nós vamos votar e para quem nós vamos votar. No limite, coitado, eu não quero, pode ser má fé, não quero. O Celso incorporou a normalidade do programa da abertura do Geisel. É isso que não pode ser tocado. E, portanto, nós temos que dar uma contribuição póstuma para que o Geisel complete o seu trabalho de transição, de justiça de transição, abertura democrática e assim por diante, calando a tigrada dos porões, que está novamente assanhada. E uma montanha de votos. No fundo é isso, veja, a normalidade, inclusive da gente trouxa, é pensar isso. Nós temos que preservar a transição, a abertura, tal como o Geisel instituiu, e controlando, assim como eles controlam lá os seus porões, nós controlamos os nossos porões, que é o que? São os radicais que foram para a rua em junho de 2013 e aprontaram. Ou os outros radicais que não respeitavam muito aquilo, o acordado, que foi o momento radical, por exemplo, do MST, para dar um nome, porque esse é alvo, é vítima, é o alvo direto. Dá para dizer, e eles sabem disso, estão se preparando. O MST é uma combinação de, eles sabiam, está na cartilha deles, reforma agrária é o programa da burguesia desde o século XVIII. Mas a nossa ação direta não é. Ela está para lá, ela está para lá. É essa ação direta aqui. Então, o regime Geisel no qual nós votamos, inclusive, é um regime desenvolvimentista. O Lula 2, que foi desenvolvimentista, fez N vezes o elogio do Geisel. Autoritarismo e desenvolvimento tem alguma coisa a ver com outra. Não é por acaso que os nossos 50 anos de desenvolvimentismo se dá entre duas ditaduras, Estado Novo, 37, e depois a ditadura de 64. É aí que ocorre desenvolvimentismo. Desenvolvimentismo é projeto de poder. Não tem nada a ver com isso. O Celso Furtado tinha restrições a respeito disso, mas ele, enfim, o Fábio depois me corrija, tiver uma discussão sobre isso. Voltando. Então, veja só, o belo argumento do Celso, dizendo, esse cara está dizendo o seguinte: ele não representa as Forças Armadas. Os generais, por certo, não são representativos. Ele é o porta-voz, ele é uma expressão orgânica dos porões, né, sala de tortura. E, portanto, ele é a expressão do quê? A PM,
totalmente desencadeada e, sobretudo, das milícias. E vem de lá. É isso que nós temos que controlar. E controlar com quem? Com os bons generais. Ou com os políticos que entendam a política realista dos generais de abertura. O que é uma democracia baseada no consenso, mercado e direitos humanos. É isso que nós temos que voltar, que foi administrado pela gestão que foi defenestrada e que está definindo nesse sentido. Esse é o ponto. Então, o ponto, a meu ver, é o seguinte: aí eu recorro aos vários jovens sociólogos aqui, cuja obra eu aprendi a ler nos últimos 15 anos, eu aprendi muita coisa sobre o Brasil, que é o seguinte. O raciocínio seria dizer o seguinte: bom, esse candidato, essa voz do porão, essa voz da tigrada, essa voz da milícia, aliás, um belo artigo do Bruno Paes Mann chamado Distopia Miliciana do Bolsonaro, que mostra como essa distopia miliciana ela engrena na milícia dos cidadãos de bem. É isso que eu entendo. Nós podemos imaginar que, portanto, é uma espécie de aberração que solta-se na caixa de Pandora da ditadura, da abertura incompleta, pela qual nós temos que lutar agora, continuando o plano Geisel, embora o Geisel matasse gente, o Celso reconhece. Emergiu. Nós estamos vivendo uma era de grandes desrecalques, você está vendo? Destapando os porões e emerge toda a cloaca, todo o esgoto da política da sociedade brasileira. Nós imaginamos que, portanto, é alguma coisa carreada pela ditadura. Só que a ditadura está encontrando esse porão está encontrando alguma coisa com a qual ela conflui. E daí essa simbiose demoníaca que nós estamos vivendo. Esse porão no qual o candidato é expressão, ele já está ao vivo e a cores, funcionando no Brasil há mais de 20 anos. E chama-se gestão armada da vida social. A vida social no Brasil está sendo gerida, não é militarização no sentido antigo, não tem milico nisso. Está sendo gerida, armada. É a gestão armada da vida social, que se expressa às vezes por intervenções, operações de garantia da lei e da ordem, mas não é só isso, não. Se expressa, entre outras coisas, uma coisa aparentemente inocente, mas é aberração, com a presença de PM numa sala de aula, num colégio. Um colégio entregue para a gestão da PM por causa da violência. Isso é gestão armada da vida social. Não tem nada a ver com o militarismo da ditadura no sentido clássico. Ora, esse porão que se abre, tem o seu porta-voz, que fala do rearmamento da sociedade baixada, na realidade penal assim por diante, se encontra com uma engrenagem social, com uma engenharia social, que foi posta em funcionamento por alguma coisa que o Fábio Luiz chamou de neoliberalismo inclusivo, que é o petismo. O petismo é quem implantou o neoliberalismo como gestão da sociedade, com engajamento social para fazer trabalho social, cadastramento e pacificação de populações. O PT não foi mais ninguém. E só o PT poderia fazer isso porque tinha credibilidade social para implantar esse tipo de engenharia. O FHC tentou e não conseguiu. A Dona Ruth não tinha o requisito de rolo, não era para fazer o programa do México. Tinha que ser gente adequada para fazer isso, que tinha passado, que tinha biografia política para dialogar com o povão. Fizeram. Bom, essa gestão armada da sociedade, esse neoliberalismo inclusive, é isso. Vamos passar a oposição desenvolvimentismo, neoliberalismo, uma oposição nem jornalística, é apenas jornalística, apenas uma coluna de economia no caderno mercado da Folha, que fica lá, semana um, semana outra. Neoliberalismo, liberalismo, agronomismo, vai isso até o fim dos tempos. Olha, essa junção tem agora pela primeira vez a sua expressão política direta e geral, que não é mais encabulada ou que não sabia do que estava fazendo como era na situação anterior. Vou dar um exemplo, como me alimento dessa. São jovens, não tão jovens assim, mas enfim, são pesquisadores, lutadores, ativistas, intelectuais, assim, que estão estudando, estão fazendo isso há muito tempo, já desde os anos 90. Dá um exemplo de gente que não conhece. Tá?
li recentemente o trabalho do jornalista negro Rafael Rodolfo Valente, que escreveu sobre uma velha instituição que remonta aos tempos do santo Franco Montoro, está no céu, Franco Montoro, que iniciou o programa de expansão, de humanização e expansão do sistema presidenciário de São Paulo. Duplicou a população carcerária. O santo está lá no céu, é um bom homem, isso são melhores intenções. Tem introduzir direitos humanos na cadeia, mas enfim. Ele criou uma coisa chamada Conselhos Comunitários de Segurança, CONSEGs. O Rodolfo foi estudar os CONSEGs, o funcionamento dos CONSEGs, e descobriu alguma coisa que na terminologia do Boaventura de Souza Santos, que eu não acho muito boa, chamada de fascismo social. Eu acho que fascismo, a gente deve usar o menos possível neoliberalismo e fascismo. A gente confundir, chamar as coisas por nomes diferentes. Ele descobriu o seguinte: esses CONSEGs, esses conselhos de segurança que foram instituídos por decreto do Montoro lá na primeira abertura, lá nos anos 80, você me corrige se eu distorcer demais a sua pesquisa, ele descobriu que muita gente boa, inclusive com passado ativista de esquerda, lutadores por direitos humanos, mas que são vulneráveis, ou alvos preferenciais da periferia, participam desses conselhos que são presididos por um coronel da PM. Esse coronel e esses conselhos, por exemplo, os cidadãos vão lá, se inscrevem, falam, apresentam suas queixas. Como é que alguém que está sendo esculachado na quebrada, ou extorquido por policial, vai apresentar sua queixa diante do coronel da PM? É Kafka, me lembro no processo, quando José ficava a primeira vez falar numa assembleia como essa, depois de falar, ele será doído, argumentar, e pensar que todos são vestidos do mesmo jeito, tem uma cozinha aqui na lapela, você quase que percebe que quando ele vê aquilo, é um leitor, tem um calafrio. Esse é um conselho. E por sobrevivência, as pessoas que atuam como ativistas, achando que estão poupando as vidas desse conselho, estão colaborando para um massacre. E esses conselhos, presididos por coronéis, por delegado, às vezes vai o vereador da área, por ali, eles funcionam em condomínios. Então os condomínios são negócios fundiários, são negócios, estão refazendo a cidade. Então você tem uma gestão direta da propriedade da terra, condomínio, a PM e os seus colaboradores e a população que é alvo daquelas políticas de segurança. E não sei quando o menino aqui no Ítalo foi fuzilado de 11 anos por estar na direção de um carro pretensamente roubado, os membros desse conselho, a comunidade fez uma vaquinha para pagar os advogados dos clientes que tinham fuzilado o Ítalo, por aí vai. Então, isso não tem nada a ver com gestão X, presidente Y, um líder carismático assim, um assado. Está funcionando assim uma sociedade que desde os anos 80, quando acabou o mito da sociedade salarial no Brasil, não tem mais trabalho, acabou. O emprego é uma matéria escassa, você negocia, e esse emprego é exercido de maneira sacrificial. O emprego é para criar gente arrebentada que, portanto, vai descontar na primeira infeliz que encontrar pela frente. O felizado que teve emprego. Se você imagina que assim que está funcionando, quando vem um cara que sai do porão e diz: vamos acabar a nossa obra de pacificação da sociedade, está eleito. E nós estamos falando sozinhos a respeito de progressismo, não sei mais do que, por aí vai. Então, é isso. Tinha mais coisa, eu teria que dizer onde é que nós estamos, que etapa, para fazer análise de conjuntura marxista clássica, o que significa esse pós-fim da Guerra Fria, e por aí vai. Não toquei no assunto do fascismo, vou deixar para o debate. Dá para fazer uma exposição, dá para fazer um diagnóstico, não sei se é verdadeiro ou não, se é convincente ou não, sem tocar nesse maldito fascismo. Porque a gente começa a xingar todo mundo de fascista, aí não dá. Se eu digo que 60 milhões de brasileiros estão votando no Bolsonaro, são fascistas, bom, nem o Hitler imaginou esse paraíso, não sei como. Não é possível, não dá. Então, alguma coisa está acontecendo que a gente tem que... A primeira e única razão para não usar fascismo no sentido histórico, a não ser que fascismo seja sinônimo de violência política selvagem. Violência política selvagem. Não vou chamar de fascismo, por exemplo, que aconteceu na ditadura argentina. Fascismo, o que é? Aqui aconteceu uma coisa muito interessante que aconteceu na Argentina. A guerrilha, a resistência armada, a guerrilha,
Montoneiro, todos foram massacrados, derrotados militarmente no período do campo, no período isabelita. Eles já estavam liquidados fisicamente quando o processo de reordenamento, o processo chamado Constantino, começou. E foi aquela coisa absolutamente inimaginável, com as casas de tortura e desaparecimento. Funcionou durante 6 anos, mas funcionou em cima dos que já estavam presos, dizimados, inermes, inofensivos. Foi um massacre suplementar. O que isso tem a ver com o fascismo? Por que chamar de fascismo? Então, e ninguém falou em fascismo. Ninguém falava em fascismo. O primeiro argumento foi o fascismo histórico. Ele precisa de alguma coisa que não existe mais, que é classe operária organizada. Contra eles que foi feito. E saíram de cena. Quando eles saem de cena, continuar falando. Eu acho que esse argumento é imperfeito. Nós tudo embaixo. Mas eu acho que nós perdemos em precisão para descrever aquilo que eu estava tentando descrever agora. E se algum mérito que eu fiz é não ter recorrido ao fascismo, nem falar que estão falando o establishment europeu e americano, falando em grande regressão, grande retrocesso, grande processo de incivilidade, de descivilização da Europa, como se nós tivéssemos no renascimento italiano, desde o fim da Guerra Fria, não ter certeza. Isso aí. Acabou.